Durante décadas, assumiu-se que o interior do corpo humano funcionava de maneira relativamente estável. Mas as evidências mais recentes mostram que o trato gastrointestinal sofreu uma mutação que o deixou quase reconhecível. E o material que estamos explorando hoje cunhou um termo muito específico e bem visual para isso. Sim, a famosa Frankenbarriga. É uma referência super direta ao monstro de Frankenstein, sabe? Porque, essencialmente, o estilo de vida contemporâneo costurou uma aberração microscópica dentro da biologia humana. Exatamente. Criou-se um ecossistema interno caótico que está por trás de uma cascata de problemas cotidianos, e não apenas digestivos, né? Estamos falando desde fadiga crônica até questões que parecem não ter relação nenhuma com o intestino, como dores articulares e até envelhecimento precoce. Essa imagem do monstro de Frankenstein é muito apropriada para o que está acontecendo em nível celular. O material base dessa nossa exploração é o livro Superintestino, escrito pelo médico William Davis. O foco central dessa obra é um fenômeno devastador que a medicina está apenas começando a combater em larga escala. O temido SIBO, certo? Isso mesmo, o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, amplamente conhecido pela sigla SIBO. Para entender a gravidade da situação, basta a gente pensar na anatomia básica. O intestino grosso, ou cólon, é naturalmente o lar de trilhões de bactérias. É o lugar de direito delas. É a casa delas. Exato. Já o intestino delgado, que fica logo acima e tem cerca de 6 metros de comprimento, deveria ser um ambiente relativamente limpo, focado na absorção dos nutrientes da comida. O que o Dr. Davis demonstra é que, devido a uma série de agressões modernas, uma verdadeira horda de bactérias e fungos nocivos conseguiu escalar e invadir esse intestino delgado. Nossa, é uma invasão literal. É como se o esgoto da cidade transbordasse para dentro da principal estação de tratamento de água. Essa analogia é perfeita e, nossa, bem nojenta ao mesmo tempo. E, naturalmente, quando essas bactérias começam a devorar os nutrientes no intestino delgado, o corpo inteiro sofre as consequências. É aí que a nossa missão de hoje ganha forma. Com certeza. Não podemos ficar só no diagnóstico. De jeito nenhum. Em vez de ficarmos presos apenas no terror desse desastre, o nosso objetivo nesse mergulho nos dados é detalhar cirurgicamente a solução. O livro propõe um plano prático de 4 semanas, detalhado na parte 4 da obra, desenhado especificamente para exterminar essa Frankenbarriga. E a promessa é forte. Muito. A promessa de que, ao reverter esse quadro, é possível cultivar um ecossistema interno capaz de gerar benefícios surpreendentes, desde a restauração do sono profundo até uma melhora palpável no humor e na saúde da pele. Certo. Vamos desvendar isso. Vamos lá. A base do plano começa com uma analogia muito familiar que é a jardinagem. Afinal, não dá para plantar um jardim deslumbrante em um solo que foi transformado em um depósito de lixo tóxico, né? A primeira fase foca exatamente em preparar o terreno, mas o que, na prática, precisa ser arrancado desse solo. Primeiro passo exige a eliminação imediata de ingredientes industriais. Eles agem como verdadeiros pesticidas contra a biologia humana. O texto destaca uma classe específica de aditivos que passam quase despercebidos nos rótulos, que são os emulsificantes. Aqueles nomes estranhos nas embalagens. Exatamente. Estamos falando de compostos como o polissorbato 80, a carboximetilcelulose e a carragena. Eles formam a espinha dorsal da indústria de alimentos ultraprocessados. A função química deles é misturar água e óleo. Ah, é por isso que o sorvete de supermercado não cria cristais de gelo, né? Isso. Ou o motivo pelo qual aquela pasta de amendoim industrializada nunca se separa na prateleira, diferente da pasta natural. O grande problema é o que esses compostos fazem ao descer pelo trato digestivo. O intestino humano é revestido por uma camada de muco incrivelmente fina com menos de 1 milímetro de espessura. Menos de 1 milímetro? Sim. E essa barreira é a única coisa que impede trilhões de micróbios e toxinas de invadirem a corrente sanguínea. É quase como se houvesse uma muralha invisível protegendo o castelo. E o que os emulsificantes fazem com essa muralha? Eles simplesmente a dissolvem. Meu Deus! Como os emulsificantes são, em sua essência, detergentes, eles lavam a parede do intestino com a mesma eficiência que um sabão lava a gordura de uma panela. O muco é destruído. E sem essa camada protetora, as bactérias e suas toxinas entram em contato direto com as células intestinais vulneráveis. Isso deve gerar um alerta vermelho no corpo. Com certeza. Desencadeia um incêndio inflamatório que se espalha pelo sistema inteiro. Isso explica muito sobre a epidemia de inflamação moderna que a gente vê. Mas, além desses detergentes disfarçados de comida, as fontes também batem de frente com o alimento que é a base da pirâmide alimentar de muita gente, o trigo e os grãos. Esse é um ponto polêmico, mas crucial. Muito. A análise detalha como o trigo sofreu tantas hibridizações nas últimas décadas que a proteína gliadina, presente nele, se tornou um ariete contra as defesas do corpo. O livro explica que a gliadina estimula a liberação de uma substância que literalmente abre pequenas fendas entre as células da parede intestinal. É o famoso e temido intestino permeável. Exato. O famoso leaky gut em inglês. E o mais perturbador é o que acontece depois da digestão parcial desse trigo moderno. A bioquímica desse processo é fascinante e assustador ao mesmo tempo. Quando as enzimas tentam quebrar essa gliadina moderna, elas não conseguem desconstruí-la totalmente. Sobram pequenos fragmentos chamados polipeptídeos. O livro documenta que esses fragmentos conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e chegam ao cérebro.
Direto no cérebro? Sim, e lá eles se ligam aos mesmos receptores que drogas derivadas do ópio, como a morfina. Eles recebem o nome de gluteomorfinas. Isso é loucura. Isso significa que o pão e as massas modernas não apenas inflamam a barreira intestinal, eles criam um ciclo de vício real, estimulando um apetite incontrolável. E o pior, paralisam os movimentos peristálticos. Aquelas contrações naturais do intestino que empurram o alimento para baixo, né? Exatamente. Sem esse movimento de limpeza constante, as bactérias ganham a chance perfeita para subir do cólon e causar o SIBO. Retirar esses agressores faz todo sentido para limpar o terreno. Mas um jardim não precisa apenas ser capinado, ele precisa ser fertilizado para que o solo recupere a vitalidade. A análise mostra que a vida moderna também apagou nutrientes vitais da rotina humana. A deficiência nutricional hoje em dia é alarmante. Sim, há uma ênfase enorme na vitamina D e no iodo, que reativam o metabolismo. Mas o que mais me deixou chocada foi a indicação do ômega 3, aquele clássico óleo de peixe, para uma função muito específica no intestino. O papel do ômega 3, especificamente os ácidos graxos EPA e DHA, vai muito além de proteger o coração. No trato gastrointestinal, essas gorduras estimulam a produção de uma enzima chamada fosfatase alcalina intestinal. Pense nessa enzima como um esquadrão antibombas. Esquadrão antibombas? Isso! As bactérias nocivas no intestino liberam fragmentos tóxicos de suas próprias paredes celulares, conhecidos como endotoxinas. A fosfatase alcalina tem o trabalho de desarmar quimicamente essas toxinas antes que elas consigam causar danos. Junto a isso, o plano recomenda doses diárias de curcumina e magnésio para acalmar a inflamação celular. Sensacional. E então chegamos à recomendação que soa mais como alquimia do que como medicina. O texto orienta a ingestão diária de um chá feito com as folhas de chá verde, misturadas com cravos da Índia moídos. Essa é uma das minhas partes favoritas. A promessa é de que essa mistura ajuda a reconstruir o muco intestinal perdido. Sabe, no começo, parece difícil acreditar que uma bebida tão simples consiga agir como um restaurador estrutural do intestino. Como exatamente duas plantas conseguem reconstruir uma barreira física? O fascinante aqui é a sinergia entre os compostos bioativos dessas plantas. O cravo da Índia é uma das fontes mais ricas na natureza em eugenol. O eugenol? Isso. Ele atua como um sinalizador químico que induz certas bactérias benéficas e as próprias células do intestino a aumentarem a secreção de muco. O problema é que o muco recém-produzido é fluido, quase aguado. E não serve como uma barreira forte. Exato. É aí que entra o chá verde. Ele é carregado de polifenóis chamados catequinas. Essas catequinas reagem com as proteínas do muco e formam ligações cruzadas entre elas. Em termos práticos, elas funcionam como uma cola, transformando aquele líquido ralo em uma barreira de gel densa e impenetrável. Incrível. É biologia molecular acontecendo na xícara de chá. Bom, com a inflamação domada, os buracos na parede fechados e o muco restaurado, entramos na segunda fase da nossa horta interna. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o solo está pronto e chegou a hora de replantar a horta. A fase de semear. Isso. E o instinto natural da maioria das pessoas seria ir até a farmácia e comprar probiótico mais caro da prateleira ou pegar um iogurte com letreiros chamativos no supermercado. Mas o livro freia bruscamente essa ideia e aponta os erros crassos da indústria de laticínios. A crítica do autor à indústria alimentícia comercial é severa, e com razão. O modelo de negócios da fermentação comercial é baseado em volume e velocidade. Um iogurte típico de supermercado é fermentado por cerca de 4 horas a temperaturas padrão. 4 horas não é nada para as bactérias. Exato, em 4 horas, as bactérias mal têm tempo de iniciar seu ciclo de replicação. O produto final entrega algumas dezenas de milhões de bactérias que não conseguem sobreviver à acidez do estômago humano e não causam nenhum impacto terapêutico no intestino. A técnica proposta no livro é diametralmente oposta. E bem mais demorada. Exige uma fermentação lenta e prolongada, de 36 horas em temperaturas controladas, geralmente em torno de 37 graus Celsius, que simula o calor do corpo humano. Mas espera um pouco. Há um receio quase universal quando se fala em deixar laticínios fora da geladeira em um ambiente morno. Pegar leite, colocar algumas bactérias dentro e deixar fermentando a 37 graus por 1 dia e meio não seria uma receita perfeita para cultivar micróbios ruins e causar uma intoxicação alimentar daquelas? É o medo número 1 de qualquer pessoa tentando isso pela primeira vez. Mas a biologia da fermentação traz um mecanismo de segurança incrível, chamado exclusão competitiva. Exclusão competitiva. Como a receita exige a introdução inicial de uma quantidade massiva de cepas bacterianas benéficas específicas, geralmente esmagando comprimidos probióticos selecionados na primeira vez, essas bactérias dominam o ambiente do leite quase imediatamente. Elas ganham pela força dos números. Exatamente. Elas começam a produzir ácido lácteo de forma tão rápida que o pH do leite despenca. Esse ambiente se torna tão ácido e hostil para bactérias causadoras de doenças, como a salmonela ou a E. coli, que elas simplesmente não conseguem sobreviver. E o motivo para as 36 horas é puramente matemático. Nas primeiras horas, as bactérias passam pela fase horizontal de adaptação. Fase horizontal de adaptação. É um termo que parece saído de um laboratório acadêmico. Como isso funciona na prática, dentro do pote de leite? É uma ótima pergunta. Pense na fase horizontal de adaptação como o período em que as bactérias estão, digamos assim, acordando. Elas foram tiradas de uma cápsula seca, onde estavam adormecidas, e colocadas em um mar de nutrientes, que é o leite. Durante várias horas, elas não se reproduzem. Elas ficam só observando. Basicamente, elas apenas absorvem a umidade, avaliam os nutrientes disponíveis e começam a ligar seu maquinário genético.
Só depois de um longo período de calibração é que elas começam a se dividir. E quando começam, o crescimento é exponencial. Uma bactéria vira duas viram 4, e de repente temos uma explosão populacional. E é justamente essa explosão que gerou uma das anedotas mais marcantes do livro. O Dr. Davis relata que comprou um probiótico comercial famoso chamado Gastrus. Esse probiótico é focado em uma bactéria importantíssima, chamada Lactobacillus reuteri. Ele esmagou os comprimidos, os colocou no leite com um pouco de fibra para alimentar os micróbios e deixou fermentar pelas tais 36 horas. E a reação da indústria foi hilária. Sim, ao contar para os cientistas que fabricavam as cápsulas originais o que estava fazendo, eles o trataram com ceticismo. Acharam que era impossível obter uma colônia viável e segura em casa. O que a indústria subestimou foi o poder da fermentação prolongada quando feita nas condições ideais. Para provar o ponto, o autor enviou o iogurte caseiro para um laboratório independente. Eles utilizaram uma ferramenta analítica chamada citometria de fluxo. Em termos muito simples, a citometria de fluxo funciona passando o iogurte por um tubo fino, onde um laser conta, literalmente célula por célula, de forma automatizada. O resultado final do laboratório provou o argumento dele de maneira incontestável. Aquele simples iogurte caseiro havia produzido mais de 260 bilhões de bactérias ativas por cada porção de meia xícara. 260 bilhões. Ele transformou um suplemento comercial modesto em uma fábrica terapêutica de potência assustadora. É um exército microscópico. Totalmente. E essa multidão de micróbios do bem tem força suficiente para descer pelo trato digestivo e expulsar fisicamente as bactérias ruins do cibo. Só que, ao colocar essa população inteira lá dentro, chegamos a um gargalo logístico, que nos leva à terceira fase. Exato. Se conectarmos isso ao panorama geral da fisiologia humana, logo percebemos que um exército de 260 bilhões de seres recém-chegados precisa de um suprimento constante de energia. O passo número 3 é sobre regar e fertilizar, o que na linguagem do microbioma significa fornecer fibras pré-bióticas. E nós não digerimos essas fibras, né? Não. Nós, humanos, não produzimos as enzimas necessárias para digerir esse tipo de fibra. Elas passam intactas pelo estômago e pelo intestino delgado e chegam ao cólon como o alimento perfeito para essas bactérias. E quando esses micróbios fermentam as fibras, eles retribuem o favor produzindo substâncias incrivelmente curativas, como o butirato, que fortalece as células humanas. A regra de ouro estabelecida no plano é atingir o consumo diário de 20 gramas de fibras prebióticas. E a lista de fontes dessas fibras traz recomendações que fogem bastante do comum. A orientação vai muito além de apenas comer uma salada. O foco recai sobre leguminosas, como feijões e lentilhas, mas o que intriga são os alimentos crus, ricos em amido resistente. Essa parte sempre surpreende as pessoas. Sim. Comer meia batata inglesa crua ou uma banana ainda bem verde, essas opções resistem completamente à digestão inicial. E para quem prefere algo prático, as fontes recomendam misturar pó de inulina ou fibra de goma acácia no café. Mas o texto faz uma advertência muito sombria sobre o que acontece quando a busca por dietas restritivas ignora completamente essa meta de 20 gramas de fibra. Essa é, sem dúvida, uma das revelações mais impactantes da medicina metabólica recente. Nos últimos anos, popularizaram-se as dietas cetogênicas e as estratégias radicais de redução de carboidratos. O objetivo, geralmente, é a perda rápida de peso. O perigo oculto é que, ao banir os carboidratos, banem-se acidentalmente as fibras prebióticas. E isso desencadeia o que a biologia chama de greve de fome bacteriana. Parece um cenário caótico. O livro ilustra o desastre usando uma bactéria muito importante, chamada Akkermansia mucinifila. Em um cenário ideal, ela habita a parede intestinal e ajuda ativamente a regular os níveis de açúcar no sangue. Mas o nome dela não foi dado à toa, não é? Mucinifila significa essencialmente aquela que ama muco. O livro descreve que quando essas bactérias são privadas das fibras que vêm de batatas, cebolas e feijões, o cenário se transforma em um roteiro de filme de ficção científica. A tripulação se volta contra a nave. Exatamente isso. Elas não morrem de inanição silenciosamente. Elas ativam genes de sobrevivência e começam a devorar freneticamente a própria parede de muco protetor que reveste o trato gastrointestinal humano. A imagem é brutal e precisa. A Akkermansia e outras espécies mudam seu cardápio de fibras vegetais para o tecido humano. A camada protetora é corroída, a parede celular fica em carne viva e o fenômeno do intestino permeável ressurge com força total. Tudo que a pessoa tentou curar na primeira semana volta. Sim, toxinas vazam para o sangue, os órgãos inflamam e a pessoa não entende o porquê está se sentindo tão mal, apesar de estar seguindo uma dieta aparentemente rígida e controlada. É o exemplo perfeito de como a intervenção no organismo exige equilíbrio. A fibra pré-biótica não é um opcional saudável, ela é a taxa de segurança que mantém a paz e a estabilidade dentro desse ecossistema interno. Então, o que tudo isso significa? Significa que, quando o terreno foi limpo na primeira semana, as bactérias certas foram introduzidas em níveis bilionários na segunda, e essas bactérias receberam a quantidade exata de fertilizante na terceira, entramos finalmente na fase final. É a quarta semana. A fase da colheita. O cultivo de um jardim de micróbios avançado. E é aqui que o conceito de medicina personalizada ganha contornos simplesmente geniais. O livro pega a fermentação e a transforma em um cardápio de superpoderes biológicos. Já não é mais sobre simplesmente ter uma digestão regular.
É possível selecionar uma bactéria específica, fermentá-la nas condições ideais de 36 horas e ingerir para obter um resultado físico ou mental totalmente direcionado. O nível de controle que alcançamos aqui é impressionante e comprova a versatilidade do microbioma. O exemplo clássico que percorre o texto, e que já mencionamos, é a Lactobacillus reuteri. Estudos demonstram que, ao se alojar de volta no intestino delgado, que é o seu habitat ancestral original, a reuteri envia sinais diretos ao cérebro, através do nervo vago. E o que esses sinais fazem? Eles ordenam a liberação massiva de ocitocina. A ocitocina é conhecida mundialmente como o hormônio do vínculo social. Os relatos e dados clínicos mostram que a suplementação com o iogurte de reuteri não só promove um sono profundo e restaurador, como atua nas glândulas da pele de forma impressionante. É um dado muito surpreendente. As glândulas dérmicas começam a produzir mais sebo saudável e a taxa de colágeno aumenta. As fontes citam estudos que mostram a redução visível na profundidade das rugas, de dentro para fora. Além, claro, do efeito comportamental da ocitocina, que é formidável. Relata-se um aumento notável na capacidade de sentir empatia, de criar conexões genuínas e até de tolerar melhor o estresse nas relações sociais. É extraordinário pensar que um sentimento humano tão complexo quanto a empatia pode ser estimulado a partir do consumo de um laticínio repleto de bactérias em fermentação. E a precisão biológica continua com outras cepas maravilhosas. Para casos de desgaste físico agudo ou inflamação sistêmica crônica, a prescrição apontada é a Bacillus coagulans. A documentação mostra que altas contagens dessa bactéria são eficazes em reduzir dores articulares e diminuir a inflamação sintomática da artrite. E ajuda até quem faz academia, né? Com certeza. Ajuda a cortar o tempo de recuperação muscular pós-exercício pela metade. E não podemos ignorar a aplicação na saúde mental pura. O material detalha uma mistura específica das espécies Lactobacillus helveticus e Bifidobacterium longum. Quando fermentadas juntas, elas criam compostos que atuam incisivamente no eixo intestino-cérebro, acalmando o sistema nervoso e mostrando resultados robustos na redução da ansiedade crônica e no alívio de quadros depressivos leves a moderados. E voltando ao vilão que iniciou toda essa conversa, a epidemia da Frankenbarra e do SIBO, muitas pessoas que recebem esse diagnóstico ficam aterrorizadas porque o tratamento convencional costuma envolver rodadas pesadas de antibióticos potentes. E esses antibióticos dizimam tudo. Sim, matam tanto as bactérias ruins quanto as boas, num efeito colateral desastroso. O autor do livro apresenta uma saída brilhante natural para isso, criando o iogurte à moda superintestino, focado especificamente em erradicar o SIBO. A receita é uma união de 3 forças, a Lactobacillus reuteri, a Lactobacillus gasseri e a Bacillus coagulans. O que há de tão mortal nessa trindade bacteriana para os invasores da Frankenbarriga? A chave é entender onde essas 3 espécies gostam de morar. A reuteri, a gasseri e a coagulans têm uma afinidade evolutiva pelo intestino delgado. Quando as pessoas consomem um iogurte abarrotado de bilhões dessas bactérias, elas chegam exatamente ao território que está dominado pelas bactérias fecais invasoras do SIBO. Elas descem direto para o campo de batalha. Exato. Mas elas não apenas competem por espaço físico. Essas 3 cepas benéficas são hábeis na produção de moléculas chamadas bacteriocinas. Bacteriocinas, isso soa como armas biológicas de destruição em massa, só que em escala microscópica. E é exatamente o que são. As bacteriocinas são antibióticos naturais altamente seletivos. As espécies benéficas produzem e disparam essas substâncias químicas ao redor, rompendo as membranas celulares das bactérias invasoras. A beleza desse processo é que a natureza está literalmente fazendo o trabalho sujo. As bactérias corretas retomam território, aniquilam os patógenos com seus antibióticos naturais, restabelecem a acidez correta e repovoam a área com uma flora saudável. Uma guerra silenciosa que salva o corpo. E tudo isso sem os danos colaterais dos antibióticos farmacêuticos de amplo espectro que deixariam a parede intestinal desprotegida mais uma vez. Isso mesmo, a regeneração é completa. Ao longo dessa jornada, por essas 4 semanas e 4 passos metódicos da limpeza agressiva dos emulsificantes e do trigo, passando pela fermentação exponencial do leite e pelo suprimento crítico de fibras pré-bióticas, até chegar no cultivo desse cardápio de micróbios poderosos, uma verdade parece inevitável. E essa verdade obriga a repensar conceitos fundamentais sobre biologia e identidade. Se há algo definitivo para sintetizar de toda essa análise, é que a visão isolacionista sobre a fisiologia humana é totalmente obsoleta. A ciência contemporânea prova, sem deixar margem para dúvidas, que a humanidade é formada por superorganismos. Um corpo humano é um ecossistema gigantesco, onde as células humanas trabalham em uma simbiose absoluta com trilhões de vidas microscópicas. O que o plano detalhado no livro comprova é que a cura e a longevidade muitas vezes não dependem de intervir diretamente nas células humanas, mas de cuidar adequadamente dos habitantes do intestino. Se conectarmos isso ao panorama geral, isso levanta uma questão importante, uma reflexão que mexe profundamente com o próprio entendimento da consciência. Essa constatação deixa, sem dúvida, um pensamento muito incômodo para se processar e carregar para o resto do dia. Basta pensar, se seres microscópicos, entidades invisíveis, vivendo na completa escuridão do trato digestivo, têm o poder químico de ditar a intensidade do desejo por carboidratos doces numa tarde de trabalho, se eles podem produzir moléculas que aumentam o sentimento de afeto e empatia pelas pessoas ao redor, se eles conseguem modular o envelhecimento dos tecidos ou a capacidade de adormecer profundamente, quem está, na realidade, sentado no banco do motorista? É uma provocação e tanto. As decisões diárias, o humor
as emoções humanas seriam apenas reflexos do livre-arbítrio? Ou a mente humana atua em grande parte como uma complexa antena de recepção, respondendo às demandas bioquímicas de trilhões de micróbios, clamando por sua dose diária de fibras e nutrientes? Fica o convite para ponderar seriamente sobre essa teia invisível de controle da próxima vez que surgir uma vontade súbita e avassaladora de devorar um lanche ultraprocessado. Com essa reflexão instigante sobre quem realmente toma as decisões, o nosso mergulho nos dados de hoje chega ao fim. Um imenso agradecimento a todas as pessoas que nos acompanharam nesta investigação detalhada. Vale lembrar sempre que o conhecimento alcança sua potência máxima quando sai da teoria e é aplicado nos hábitos diários. Que a jornada de descobertas e a curiosidade sobre o complexo mundo interno continuem sempre vivas na nossa audiência. Até a próxima exploração.